Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, aqui na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. No programa de hoje, nós vamos tentar responder uma pergunta inquietante. Até quando a mineradora Vale continuará impune e o Estado cúmplice? Preste atenção. Estamos no ar através da TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, hoje para refletir com você sobre a mineradora Vale S.A. como sendo na prática outro Herodes nos nossos dias, que não apenas expulsou José com Maria e Jesus para fora da Palestina, mas matou outro José, Júlio César. Pra Vale a vida não vale nada, não vale nada. Pra Vale a vida não vale nada, não vale nada. Esse crime e tantos outros crimes, tragédias, como o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que matou 19 pessoas. Barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho, que matou 272 trabalhadores e trabalhadoras. O rompimento da barragem da mineradora Herculano em 2014, em Itabirito, Minas Gerais, que matou 3 trabalhadores. A morte do motorista Bruno Henrique do Amaral Silva, em agosto de 2019, e a morte de 2 caminhoneiros em meados de 2019, enquanto transportavam minério para a mineradora Mineral do Brasil, vizinha à mina do Córrego do Feijão, revelam como o modelo de exploração mineral no Brasil é predatório e devastador. Também em relação à vida humana, a geração bilionária de lucro para as empresas do setor, a grande parte sob controle de investidores estrangeiros, deixa apenas um rastro de desastres, destruição, miséria e contaminação para as populações locais. A questão é mais ampla do que a revisão de uma política de barragens. O modelo predatório de mineração a que temos sido submetidos considera a devastação de territórios e a destruição da vida como um preço a ser pago pela enorme margem de lucros do negócio. São especuladores também de minas de água e de aquíferos. Cumpre recordar que a Lei Candir, de 1998, isentando de pagamento de impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, as commodities para exportação, a mineradora Vale S.A. e outras mineradoras nem ICMS pagam. Com isso, o Estado de Minas Gerais teve uma perda de 140 bilhões de reais nos últimos 22 anos em arrecadação. E agora a Vale e o governo de Minas Gerais, com a participação das instituições de justiça, Ministério Público de Minas, Defensoria Pública de Minas e Tribunal de Justiça de Minas, sem a participação dos atingidos e atingidas, estão construindo um acordão que será muito bom para a Vale e péssimo para os atingidos e atingidas. Em Sarzedo, Minas Gerais, município muito próximo à mina do Córrego do Feijão, há quase 2 anos, milhares de pessoas, longe dos holofotes da grande mídia corporativa, convivem com o pesadelo de eventual rompimento de barragens da mineradora Mineração Itaminas. Com mais de 5.000 pessoas cadastradas na área de inundação por lama tóxica, em caso de rompimento,
A continuidade da utilização dessas estruturas depende hoje do desfecho de uma ação civil pública que até a presente data não levou a nenhuma obrigação de desativação das barragens. Não foram realizadas perícias que possam minimamente tranquilizar a população. No dia 18 de dezembro próximo passado, após a notícia de mais um soterramento causando a morte do trabalhador Júlio César, milhares de pessoas do bairro Brasília, em Sarzedo, que estão sob as barragens da Itaminas, não conseguiram dormir com a notícia e a chuva forte, que aumentava os riscos de desabamento das barragens da mineradora Itaminas. Muitos são os fatores de risco apontados pela população e ignorados pelas autoridades, mas com o crime ocorrido dia 18 de dezembro agora, 2020, em especial, merece ser lembrado. Um fator de grande risco que vem sendo totalmente negligenciado até o momento pelas autoridades envolvidas é a existência de taludes das crateras da mina da Jangada, de propriedade da mineradora Vale S.A., a pouquíssima distância da barragem B4 da mineradora Itaminas, a barragem que oferece gravíssimo potencial para ceifar 5.000 vidas no município de Sarzedo, em Minas Gerais, muito próximo de Córrego do Feijão, como no caso da barragem da mina de Gongo Soco, no município de Barões de Cocais, em Minas Gerais. Taludes são estruturas integrantes das crateras de mineração, privadas de estabilidade devido à enorme atividade que sobre elas impacta, desde a movimentação de cargas de dezenas de toneladas por tratores gigantes a detonações rotineiras. O senhor Ricardo Moraes e a senhora Rejane Moraes, moradores expulsos da sua casa em Córrego do Feijão, denunciaram em vídeo reportagem que as explosões com 460 quilos de dinamite na mina da mineradora MIB, distante apenas 700 metros da mina de Córrego do Feijão, pode ter desencadeado o rompimento da barragem em Córrego do Feijão, dia 25 de janeiro de 2019. Assim como as barragens, os taludes também podem se desestabilizar, escorregando lentamente ou, em cenário mais grave, romper bruscamente, sendo que tal movimentação é capaz de ocasionar um rompimento das frágeis estruturas de contenção de rejeitos, como é a barragem B4 da mineradora Itaminas, em Sarzedo. Ora, se a mina do Gongo Soco, em Barões de Cocais, taludes de uma cratera distante quase 2 quilômetros da barragem interditada foram considerados fatores de risco do chamado gatilho, por qual motivo essas estruturas da mina da Jangada, que estão muito mais perto da barragem B4 em Córrego do Feijão, não foram consideradas como de alto risco à estabilidade e segurança da barragem? A mina de Jangada localiza-se nos municípios de Brumadinho e Sarzedo e faz parte do complexo Paraupeba da mineradora Vale S.A. A mina vem sendo lavrada desde 1974 e em 2007 a mineradora Vale assumiu suas operações por meio do arrendamento do antigo empreendedor Minerações Brasileiras Reunidas S.A., mineradora MBR. Além de suspender de forma preventiva o funcionamento de complexos minerários geradores de risco para populações, de rever processos de licenciamento, auditar e fiscalizar com rigor barragens e outras estruturas, é urgente avançar para um maior empoderamento das comunidades nos seus territórios.
para que se possam contrastar de maneira efetiva o projeto de morte revelado pela atuação das mineradoras. É imprescindível que às lutas das comunidades atingidas possam se somar todos que tenham compromisso com a preservação do meio ambiente, a proteção das condições de vida e a promoção da dignidade, desde lideranças políticas, sociais e religiosas, passando por movimentos sociais, organizações, entidades, chegando até as instituições públicas. Todos os crimes praticados por essas mineradoras e que seguem impunes são provas cabais de que, para o capital minerário, não há limites em termos de devastação e destruição. Esse modelo precisa ser interrompido para que centenas de territórios e sua gente deixem de ser subjugados, como tem ocorrido de forma especialmente intensa nas últimas décadas. Exigimos de todas as autoridades apuração contundente, julgamento e punição de mais esse crime da mineradora Vale S.A. Exigimos também que as autoridades do Estado não deixem a Vale continuar controlando a cena do crime. Nesse contexto de superexploração do capital, mineradora Vale S.A., agronegócio, transnacionais e capital financeiro especulativo, nesse contexto, além de acolher um menino Deus nascendo no meio dos atingidos e atingidas, dos massacrados da história, temos também de denunciar os Herodes da atualidade, em meio à guerra contra os pobres, contra a Mãe Terra, a Irmã Água, fauna e flora. Oxalá sejamos Natal, presença do divino que revoluciona o humano para ser de fato humano. Libertador. É isso aí, que a luz e a força divina de Deus assumindo a condição humana em uma criança na periferia, entre os periféricos, esteja sempre conosco, nos guiando e nos fortalecendo, nos inspirando na luta por direitos. É a morte, trabalha a vida não vale. Preste atenção. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para socializar com você aqui uma entrevista que fizemos com Daniel, irmão de Júlio César de Oliveira Cordeiro, que foi assassinado na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho no último dia 18 de dezembro de 2020. Espere aí e voltaremos já já. Quatro 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou o Frei Gilvando Luiz Moreira e quero agora socializar com você uma entrevista que tive a responsabilidade de gravar com Daniel de Oliveira Cordeiro, que é irmão do trabalhador Júlio César de Oliveira Cordeiro, que se tornou o trabalhador de número 273 assassinado na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, mina da mineradora Vale. E nesse bloco também nós partilharemos com você aqui a palavra do geólogo Dr. Carlos von Sperling sobre mineração. Preste atenção. Não, Frei, até hoje a gente ainda não tem informação nenhuma sobre o acidente. A gente não sabe qual delegacia está acompanhando, a gente ainda não sabe. Está no ar, Grito dos Atingidos com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias de todo o povo atingido pelos crimes socioambientais causados pela mineradora Vale com a cumplicidade do Estado.
eu, Frei Gilvander, Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Daniel, primeiro quero aqui, do fundo do meu coração, em nome da Comissão Pastoral da Terra, expressar a você, Daniel Luiz de Oliveira Cordeiro, irmão do Júlio César de Oliveira Cordeiro, que foi, lamentavelmente, morto no último dia 18 de dezembro, agora, 2020, Então, nossa expressão de solidariedade a você, Daniel, ao seu irmão Vinícius Oliveira Cordeiro, a sua mamãe, Dona Vera, ao papai de vocês, senhor Nelson, a esposa do Júlio César de Oliveira Cordeiro, que agora, infelizmente, ficou viúva, a Ariane, e a filhinha, sua sobrinha, a única filha do Júlio César, Carolina, que ficou órfã de pai com apenas 4 meses de idade. Então, nossa expressão de solidariedade, Daniel, na sua pessoa, exprimimos a toda a família. Meu irmão, então, assim, comovido, aceite o nosso abraço solidário e obrigado por você aceitar a falar desse, que eu considero não apenas um acidente de trabalho, mas um crime, porque ceifar a vida de um trabalhador com apenas 34 anos de vida não tem cabimento, Primeiramente, boa tarde, Frei. Obrigado aí pela solidariedade, pelo interesse relacionado ao caso do meu irmão, Júlio César. O nome dele era Júlio César de Oliveira Cordeiro. Ele saiu para trabalhar, estava alojado em Brumadinho, e veio acontecer esse acidente com ele, ceifando a vida dele precocemente. A gente é de família simples, de família humilde, todos trabalhadores, somos 3 irmãos, meu pai e minha mãe ainda são vivos. O Júlio César, ele estava casado há pouco tempo e cada dia mais feliz, tranquilo, gostava de fazer o que ele fazia, acreditava que ele estaria seguro dentro da empresa. Os olhos chegaram a brilhar quando ele foi contratado para trabalhar na mineradora. Acreditava, que era um local seguro, sabia também dos riscos decorrentes do trabalho, mas acreditava que ele estaria seguro executando a sua função. Infelizmente, no dia 18, fomos surpreendidos com a notícia de um novo acidente lá em Brumadinho, no qual precocemente ceifou a vida do meu irmão. Daniel, o Júlio César de Oliveira Cordeiro, esse é o nome correto, ele estava trabalhando para uma empresa terceirizada da mineradora Vale S.A., a empresa de nome Vale Verde. Sim, perfeito. Ele trabalhava na Vale Verde, ele tinha pouco tempo ainda lá de contratado, era contratado recentemente, estava muito feliz com a empresa, recebeu informações que se tratava de uma empresa de grande porte, que ofereceria a ele condições boas de trabalho, salário adequado para a função que ele desempenhava, então ele estava muito satisfeito na empresa Vale Verde. Daniel, e ele estava morando em um alojamento, e já estava há quantos dias sem ir em casa? Porque ele, com a esposa Ariane e a filha Carolina, parece que morava na cidade de Santa Luzia, era isso? Sim, o Júlio César, devido à distância que é Brumadinho, em Santa Luzia, foi ofertado ele se hospedar em um alojamento, onde ficam alguns mais funcionários lá. E nesse alojamento ele permanecia por 3 dias e nos dias de folga ia para sua casa em Santa Luzia. Às vezes ele permanecia por mais tempo, foi o caso dessa última vez. Me parece que ele já tinha 7 dias no alojamento, indo trabalhar e voltando para o alojamento. Infelizmente, não deu tempo dele voltar para a gente ver ele aí nesse ano novo, passar o Natal com ele. Infelizmente. Daniel, o Júlio César estava trabalhando como motorista de uma retroescavadeira. E aí foi um talude lá da cratera da mina de Córrego do Feijão que desabou e parece que cobriu a retroescavadeira e ele também foi soterrado, foi isso? Como é que vocês fizeram? Aliás, antes de você falar o que aconteceu, como é que vocês tiveram a notícia? Para vocês, a família. Pois é, Frei. É uma notícia que ninguém quer receber, Uma pessoa forte, cheio de saúde, cheio de vontade, cheio de sonhos, que era o caso do meu irmão, não tinha nenhum tipo de problema de saúde
sai para trabalhar e de repente a gente recebe a notícia que seu irmão está morto, ou que seu esposo ou filho está morto. Não é fácil. A gente conseguiu ter a informação sobre o acidente pela imprensa. Acabei de descer aqui, velho. Os trem-navales lá tá começando tudo de novo, gente. Tá tudo começando, caiu a resto da cavadeira aqui agora, velho. Eu tô passando mal, velho. Vai ter ambulância, tá cheio de ambulância aqui já, velho. Não tô aguentando mais, não. Acabei de descer aqui, velho. Os trem-navales lá tá começando tudo de novo, gente. Tá tudo começando, caiu a resto da cavadeira aqui agora, velho. Eu tô rapaz, que foi feio, ó. Dá nem pra ver a máquina. Na hora do carro tá dentro. Dá nem pra ver a máquina. Olha o barranco caindo lá, Zé. Gente, vai quando chega. Não, ele tá aqui cedendo, ele tá cedendo ainda. Chega a hora do cara, que você já saiu, olha o tamanho do lugar, onde foi que caiu. Tá vendo? Que mal usar aqui. Qualquer hora vai fazer. Esse movimento. Essa aqui é de quem? Não lembro aqui. Aquela que a gente vai cortar as notícias. Que mal usar aqui. Qualquer hora vai fazer. E depois foi devido à preocupação dos meus pais, né, que estavam acompanhando a notícia, a gente foi pesquisar a relação desse acidente, descobriu que se tratava da empresa onde meu irmão trabalhava, e aí a gente fazendo contato e recebeu a notícia. Posteriormente, uma equipe da empresa Vale Verde foi até o nosso endereço para poder dar informação sobre o acidente e o falecimento do meu irmão. Daniel, você ou seu irmão Vinícius, ou pai de vocês, né, o senhor Nelson, vocês tiveram a oportunidade de visitar e ver lá o local onde aconteceu esse acidente, que eu considero um crime, não apenas um acidente de trabalho? Pois bem, a gente ainda não teve informação de como se deu esse acidente, se foi uma negligência, se foi uma falha, a gente não sabe. A gente só recebeu contato assim, do Ministério Público, que ficou de apurar as informações relacionadas ao acidente, tomar providência. Nós tivemos também o apoio da Câmara dos Deputados, pedindo providências, explicações relacionadas ao acidente, devido ao histórico mesmo do local, onde ceifou a vida de 272 pessoas, foi objeto de investigação, criminalização do ocorrido por negligência, mas a gente ainda está aguardando respostas. Daniel, até agora, vocês, eu digo a família, né, do Júlio César de Oliveira Cordeiro, você, o Daniel, irmão, né, o outro irmão, o Vinícius, a dona Vera, a mãe, o seu Nelson, o pai, ou a esposa que ficou viúva, Ariane, vocês já foram ouvidos pelo Ministério Público e Polícia Civil? Não, Frei, até hoje a gente ainda não tem informação nenhuma sobre o acidente. A gente não sabe qual delegacia está acompanhando, a gente ainda não sabe. Acredito que não teve tempo ainda, né, de acessar algumas informações relacionadas ao acidente. Nem a Polícia Civil ainda, nem o Ministério Público formalmente nos ouviu. A gente sabe que as providências estão sendo encaminhadas, mas formalmente a gente ainda não recebeu nenhum tipo de informação ou foi ouvido pelos órgãos. Daniel. Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Caros amigos, muito preocupados às vezes com as minerações que vão chegando e cada vez estão chegando mais e cada vez estão chegando de uma forma mais desrespeitosa com aqueles que lutam pelos seus espaços, lutam pelos seus direitos e às vezes até acreditam que as minerações irão trazer grandes melhorias. Na prática, a gente vê isso aí como um caso raríssimo. O que a gente vê frequentemente são minerações produzindo estragos irreversíveis. Na hora que eu vejo uma loucura dessa,
de uma Vale falar que está fazendo um trabalho social e ao mesmo tempo devendo bilhões, é uma vergonha e a gente tem que denunciar. E eu, geólogo Carlos von Sperling-Giesecke, com experiência ainda batalhando, faço essas denúncias. Mas a denúncia maior que eu acho que cabe é da forma como às vezes essas questões são tratadas. E a pergunta que inicia isso aí é muito simples. Nós precisamos de que essas minerações se instalem. Existe um ganho para o Brasil, que seja, ou mesmo não só pelo Brasil, mas para o próprio Estado, para o município, para o proprietário, que aquela mineração irá trazer um grande benefício. Nós precisamos disso aí. E aí entra uma fala de um geólogo técnico. Eu tenho alguma experiência em minerações, já fiz trabalhos grandes em grandes minerações e vejo e alerto a vocês o seguinte: qualquer mineração que venha pé atrás, não tem mineração que chegue com intenção de ajudar somente aqueles que vão ceder os seus espaços. Não, algumas até acabam cedendo, mas a que preço, a que custo? Então a pergunta que fica, e eu estou falando outra vez como geólogo, é o seguinte: nós precisamos dessas minerações? Será que o Brasil já não tem suficiência de bens minerais, principalmente de minério de ferro, para que façam um desenvolvimento sem os danos que essas minerações, especialmente as minerações de ferro, novas minerações de ferro, vão trazer? A experiência tem mostrado que não há necessidade de trazermos novas minerações. Faço essa denúncia como pessoa que já promoveu a instalação de minerações e vejo que hoje, certo, favorecemos a China, favorecemos aos Estados Unidos, não tem o menor sentido face à realidade que hoje vivemos. Nós estamos entregando o Brasil a troco de nada. Não temos tranquilidade. Por parte do governo, cada vez mais as legislações estão se afrouxando. Terras indígenas que foram protegidas pela Constituição de 88 estão agora sendo abertos espaços enormes, ou leis ou interpretações que vão permitir que essas áreas sejam atacadas, que essas áreas sejam mineradas. Alguns vão ter, algum índio vai ter vantagem com isso? Pode ser que um ou outro, certo, possa ter alguma vantagem imediata, mas o conjunto, o povo em si, a natureza em si, que cada vez dependemos mais dela, não, os estragos que presenciei na Amazônia e que se ampliam e que se ampliará mais ainda, não permitem, certo, que a gente concorde com essa história de que vamos preocupar com o Covid e agora a boiada pode passar. Moleque safado quem pensa dessa forma. Moleque quem usa do seu poder para tentar burlar as leis. Faço isso como uma denúncia, certo? Com experiência que tive de muitos anos, tanto na área da pesquisa quanto na área da exploração de minério de ferro, exploração de calcário, exploração de pedra Santo Tomé, exploração de gemas. O que a gente vê é o seguinte: é possível que é necessário que existam minerações? Sim, mas a que preço? E por que tem que ter os megas investimentos? Não, a pequena mineração conduzida com responsabilidade e responsabilidade social, uma pequena mineração conduzida com legislações claras, com condicionantes claros, com condicionantes que estejam sendo cobrados, condicionantes que estejam sendo fiscalizados, mas de uma maneira geral esses megaprojetos não interessa a ninguém, a não ser aqueles investidores, a não ser aqueles que estão esperando lucros a partir de sacrifícios desnecessários do povo. Posso repetir isso aí em qualquer local que vocês entendam como necessário. Todo esse meu posicionamento, certo? Ele teve um orientador que foi o Frei Gilvander Moreira, um dos condutores de uma política de entendimento fundamentada nos estudos bíblicos
bíblico, e foi ele que me orientou, certo, nessa direção de eu fazer um aprofundamento de uma leitura libertadora da Bíblia. Frei Gilvando na Pastoral da Terra, Frei Gilvando ligado às várias outras atividades, eu só tenho a agradecer a ele. Um abraço a todos. É isso aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.